Irmãos, graças a Deus. Queria agradecer a você que nos visita, a família do pastor Silvanei, que muito provavelmente estará conosco no final do mês, em comemoração ao nosso 10º aniversário. Nós seremos privilegiados em ouvi-lo, uma vez que ele foi o primeiro pastor da igreja organizada, isso em 2005. Então, receba o nosso carinho, pastor, a nossa admiração, o nosso amor. Deus abençoe. E aos demais, existe alguém aqui que está aqui pela primeira vez? Primeira vez que veio. Tem? Temos ali? Quem são, Patrícia? Ah, seus pais. Deus abençoe, tá? O nome do senhor é? Dirceu e a dona Neide. Que Deus abençoe ricamente vocês, tá? Que bom que vocês vieram. Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Não temos? Não temos, né? O restante é de casa. Queria convidar você para que façamos a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 11. O tema da nossa reflexão é tirem as amarras. Portanto, usaremos a experiência descrita em João 11 para pensarmos um pouco sobre esse tema e que o Espírito Santo derrame-se sobre nós, ilumine o nosso entendimento com poder e graça. O texto será projetado, se você quiser acompanhar. João, capítulo 11. Nós leremos a partir do primeiro versículo, irmãos, e vamos até o versículo 43. No entanto, nós vamos pular alguns pedaços do texto, tá? Então você vai acompanhando a sua Bíblia aí, ou acompanhe na projeção, que nós não leremos o texto na íntegra. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Versículo 4 agora. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Vamos agora para o versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Agora para o versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Agora desça mais ainda até o versículo 34. Onde colocaram Lázaro? Perguntou Jesus. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra grande colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe te falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste.
Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém, queridos? Mais uma vez, vamos elevar o nosso coração e a nossa mente ao Senhor? Deus deseja falar através dessa história. Talvez você já a ouviu diversas vezes, mas eu tenho certeza que de uma forma diferente, Deus deseja tocar em teu coração nessa noite. Faça tua oração, não apenas reproduza a minha, mas que em minhas palavras você possa consentir com o teu coração e de fato suplicar a Deus a graça dele. Oremos ao Senhor. Tu sabes, Senhor, como que nós precisamos do Senhor. A experiência de Lázaro não foi apenas uma história, mas foi uma experiência que o Senhor permitiu para que nessa noite eu e os meus irmãos pudéssemos ser tocados. Sabemos, Pai, que o Senhor tem algo para nós. Sabemos que existem amarras em nossa vida, mas que Tu és capaz, por Teu poder, pelo poder do Teu Espírito que opera em nós, de tirar todas elas. Eu suplico, Pai, com o perdão dos meus pecados, e sei que os meus irmãos também estão arrependidos. Portanto, ó Deus, manifeste a Tua glória em nosso meio, e que o Senhor seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu não vou falar muito, então fique atento, porque daqui a pouco nós terminaremos. Esse episódio ele é muito ilustrativo. Além de mostrar o grande amor de Jesus Cristo por Lázaro, ele também propiciou a Jesus a oportunidade de mostrar o seu grande, imensurável, irrefutável poder. Você e eu, em algum momento da nossa vida, da nossa existência, nós precisamos reconhecer que a história de Lázaro tem muito a ver com a nossa vida. A narrativa que os nossos ouvidos ouviram não é apenas uma história que está muito distante de nós, mas é algo que está estritamente ligado a nós. Se, por um lado, nós não podemos ter elementos similares, históricos, à experiência de Lázaro, nós podemos encontrar na experiência histórica de Lázaro elementos similares à nossa vida espiritual. Por exemplo, nós precisamos reconhecer que todos, eu e você, precisamos passar por uma experiência que tenha uma conotação muito clara da invasão de um mover ou de uma palavra poderosa de Cristo em nossa vida. Eu e você precisamos reconhecer que em algum momento da nossa história, nós precisamos reconhecer que a vida, de fato, virá sobre nós à medida em que nós entendermos as palavras de Jesus falando a nosso respeito. Assim como a vida foi diretamente capaz de invadir a realidade de um morto como Lázaro, depois de 4 dias de óbito. Da mesma forma que Lázaro voltou à existência mediante ao chamado de Jesus, eu e você precisamos reconhecer que em algum momento da nossa história, se não voltamos ainda, nós vamos precisar voltar à existência espiritual a partir da voz de Jesus. Você e eu, em algum momento da nossa existência, também estávamos como Lázaro, dentro de um túmulo sem vida. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Espiritualmente falando, o túmulo de Lázaro é a nossa maternidade. Nós nascemos num túmulo espiritual. A palavra de Deus é carregada de textos que nos mostram que nós estávamos mortos em nossos pecados. O próprio rei Davi diz, conhecemos o texto do Salmo 51, ele diz que em pecado e em iniquidade ele foi formado no ventre de sua mãe. O apóstolo Paulo é muito claro na carta aos Romanos, quando diz que todos
Já nascem destituídos da glória de Deus, não há nenhum justo. Ninguém pode bater no peito e dizer assim: eu fui e sou e serei diferente de toda a raça humana, porque não há. Eu e você fomos feitos na mesma forma e por causa de Adão, como diz o próprio texto de Romanos, nós nascemos numa forma comprometida, numa forma condenada, numa forma distanciada de Deus. Existe um texto que eu gostaria de passar para vocês, irmãos. Você pode acompanhar, é o único texto que citarei na projeção, para que você não se preocupe agora com a abertura da sua Bíblia. O texto está em Efésios 2:3. Olha só o que Paulo vai dizer aos Efésios. Acompanhe comigo. Todos nós costumávamos ser tal qual eles são. Aqui o apóstolo Paulo está falando dos ímpios, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Começamos mal, eu até fiz um grifo aí, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós e estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Os irmãos entendem? No versículo 1 desse mesmo capítulo, o Espírito Santo, através de Paulo, vai nos dizer que quando Jesus chega, ele nos traz vida, ele nos encontra num estado de transgressão permanente, de rebelião permanente. Ou seja, o túmulo de Lázaro é a nossa maternidade. Amém, irmãos? Todo mundo junto de mãos dadas, hein? Vamos acompanhar a ideia. O túmulo de Lázaro é a nossa maternidade. Todos, indiscriminadamente, precisam de passar por uma experiência pessoal e transformadora com Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que não reconhece a sua maternidade como um túmulo, ele não pode reconhecer Jesus como a vida. Aquele que não reconhece que está morto, não pode receber a vida. Cientes dessa verdade, eu gostaria de usar essa experiência, meus irmãos, para pensarmos um pouco além da ressurreição espiritual. A experiência de Lázaro nos ensina alguns segredos providenciais para que a nossa caminhada com Deus seja abençoada, seja sintonizada com o que está no coração de Deus. Muitos acham que depois que Jesus Cristo entra na vida, tudo se está concluído. Isso é um grande engano. Irmãos, a Bíblia nos mostra que quando Jesus entra na vida do ser humano, ou seja, quando alguém espiritualmente reconhece a voz do Senhor Jesus, ele inicia uma nova caminhada e não termina uma nova caminhada. Ou seja, Jesus Cristo é o ponto inicial da vida, não o ponto final da vida. Talvez eu e você, em algum momento da nossa vida, reconhecemos que quando Jesus Cristo veio até nós, invadiu o nosso coração, como diz Paulo aos Efésios, fomos selados pelo Espírito Santo, a partir dali a nossa vida está segura. Até recitamos o Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. De fato, isso é uma verdade, mas existe um grande perigo nisso. Porque nós podemos achar que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, podemos então fechar a porta, sentar na cadeira de balanço e descansar. Quando na verdade é o inverso. Quando Jesus Cristo entra em nossa vida, nós começamos a escrever algo. Em Jesus nós começamos e não terminamos. Quando Lázaro escuta a voz de Jesus, ele sai do túmulo. Mas naquele momento ele não estava preparado para andar. Irmãos, eu gosto muito, já disse isso aos irmãos, de uma frase, eu não sei se é do pastor Neil, mas eu ouvi através do pastor Neil Barreto. Ele diz que quando nós encontramos Jesus Cristo, nós estamos prontos para morrer, mas não estamos prontos para viver. Porque Jesus Cristo vem até nós e revira toda a nossa vida.
E a partir do momento que Jesus Cristo entra em nós e revira toda a nossa vida, nós precisamos de um tempo. Nós precisamos de uma caminhada. Aí nós encontramos sentido em Mateus 24, quando Jesus disse, aqueles que perseverarem. Nós encontramos difícil caminhada, uma caminhada truncada, uma caminhada desanimadora, porque aquilo que a gente quer, a gente não faz, conforme diz Romanos 7. E aquilo que a gente quer, a gente não consegue fazer. A gente começa a perceber as dificuldades da caminhada cristã. Então eu concordo com essa expressão. Quando Jesus entra em nossa vida, nós estamos credenciados para uma eternidade com Deus. Como foi o caso do ladrão na cruz ao lado de Jesus. Mas nós não estamos prontos para viver. O perdão tem que ser trabalhado. O amor tem que ser trabalhado. O coração pulsante pela alma perdida tem que ser desenvolvido. E aí vai. A questão é que quando Lázaro sai do túmulo, ele não estava pronto para andar. Isso quer dizer que espiritualmente eu e você, quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós não estamos prontos para andar. Nós precisamos começar uma caminhada difícil. Bom, mas nós faremos essa caminhada sozinhos? Não. As palavras de Jesus ecoam mais forte do que a nossa realidade. Elas nos dizem, eu estarei convosco todos os dias. No João capítulo 16, ele vai dizer que o Espírito Santo viria e nos abençoaria, nos conduziria. Portanto, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que por mais difícil que seja a nossa caminhada, nós não estamos sozinhos, mas é importante nós termos a consciência de que quando nós saímos do túmulo espiritual, nós precisamos de ajuda. Na época de Jesus, a tradição para o sepultamento era diferente da nossa. Hoje nós preparamos caixotes, um caixão de madeira, para enterrar os nossos familiares, amigos. Na época de Jesus era diferente. Enquanto nós fazemos todo esse cerimonial que você conhece, colocando aquelas roupas sociais no defunto, enchendo de flores o caixote. Na época de Jesus, os defuntos eram perfumados, ungidos, e logo em seguida enrolados por umas faixas. O nome dessas faixas é mortalhas. Então, o defunto ficava todo enrolado. Essas faixas eram suficientes para mobilizar todo o corpo do defunto. Portanto, quando Lázaro saiu do túmulo, ele estava absolutamente enrolado, no sentido literário ou literal. Lázaro estava imobilizado. Primeira coisa que eu queria destacar para você, a partir da consciência que nós nascemos num túmulo espiritual e que Jesus Cristo, por sua misericórdia e graça, nos chamou em algum dia da nossa existência, nós reconhecemos a voz dele e saímos com vida abundante do nosso túmulo e começamos agora uma nova caminhada. Primeira coisa, meus irmãos, que eu queria deixar para os irmãos, é que quando Jesus Cristo chama, nós estamos enrolados dos pés à cabeça. Meus irmãos, quando nós começamos a nossa vida cristã, depois de entender a morte vicária de Jesus Cristo, a importância do corpo de Jesus Cristo, que no caso me refiro à igreja, nós precisamos saber que nós não conseguiremos caminhar imediatamente. É como se saíssemos de um túmulo espiritual e tentássemos andar por si só, envoltos em uma rígida e segura faixa. Quando encontramos Jesus Cristo, nós não conseguimos imediatamente sair correndo, saltando. Porque a experiência de Lázaro nos mostra que existe um processo necessário. Irmãos, vão ligando com o tema. Existe uma necessidade de nós reconhecermos o nosso estado inicial.
Quantos que estão aqui, talvez, entre nós, que começaram uma caminhada com Jesus, olharam para si, olharam para o Mestre e acenaram com aceitação, dizendo: eu estou aqui, eu quero. Quantos de nós? Diria que a maioria. Mas quantos que estão aqui, que com o passar do tempo, têm percebido que a caminhada parece que não se desenvolve? Que a caminhada é pesada, difícil. Parece que a gente pega e de repente solta. Aí vem um vento, a gente pega de novo, aí o vento passa, solta. É uma caminhada truncada. Parece que é um passo para frente e 2 passos para trás. Parece que não vai. A gente sabe que Jesus Cristo é capaz de nos salvar, porque nós saímos do túmulo. A gente tem o nosso coração inflamado pelo poder do Senhor. A gente ora. A gente sabe que Jesus virá nos buscar. Mas parece que a nossa caminhada aqui não se desenvolve. Ficamos amarrados. Em nome de Jesus, nós precisamos tirar as faixas que estão nos amarrando. Meus irmãos, eu gostaria de dar alguns exemplos, que talvez algum deles pode se identificar com você. Talvez, pode ser, que tenha alguém entre nós que não consiga desenvolver a sua vida com Deus, porque diante de si tem elementos que o amarram numa caminhada promissora aos pés de Jesus. Irmãos, talvez um próprio programa de TV. Sabe aquele programa que enche a cabeça do salvo de informações pecaminosas? Um programa que todos os dias oferece um prato cheio com uma boa porção de mentira, de adultério, de corrupção, de vingança, de egoísmo, de prostituição, de ganância. Talvez um programa de televisão pode nos colocar num estado de imobilidade, um estado de constante prisão. Sabia, irmãos? Talvez você reconheceu Jesus como o Senhor da tua vida, mas na tua caminhada você tem ficado amarrado. Ao invés de encher o teu coração de amor, de amor fraternal, de entrega, de adoração, você está enchendo o teu coração, eu posso estar enchendo o meu coração de egoísmo, de ganância, de pensamentos impróprios para um salvo. Outra coisa, talvez uma conversa que era para você ter tido há 10 anos, e você não teve, tem sido um instrumento de amarra na sua vida. Aquele pedido de perdão que era para ter sido dado lá atrás e você até hoje não deu. E tem achado que está tudo dominado, está tudo no controle. Deixa a vida nos levar e vai sendo levado para um lugar mais profundo. Meus irmãos, se nós conseguirmos perceber o que tem nos amarrado, o Espírito Santo vai encher o nosso coração para uma ação de libertação. Essa palavra não é para você que não tem experiência com Jesus. Se você não tem, ao final nós vamos conversar. Eu quero propor a você uma caminhada. Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Ele morreu por você, ele pararia tudo por sua causa. Mas eu trago um enfoque para você que já caminha com o Senhor Jesus. Porque mesmo você que caminha com o Senhor Jesus pode ter situações que amarrem você. Meus irmãos, sabia que talvez a falta daquela devocional diária pode ser uma amarra para a tua vida? A falta da oração diária, a falta da meditação bíblica diária, isso são fortes amarras que nos tomam. Talvez um desinteresse pela obra da igreja. Talvez o fato de você olhar para a igreja como uma instituição religiosa faça com que você se torne alguém imobilizado, amarrado. E talvez
Talvez não, eu tenho certeza que para aqueles que pensam assim, o momento em que olharem para a igreja como um corpo constituído por membros falhos, mas que tem como cabeça Jesus Cristo, você poderá se desvencilhar de fortes amarras. Talvez a sua amarra seja a leitura que você faz em relação à igreja. Os irmãos percebendo que nós nem falamos de dízimo e oferta na hora do louvor? Às vezes a gente deixa passar mesmo. Porque, irmãos, isso faz parte de nós. Esse convite não é para quem está nos visitando, não. É nosso. Nós temos a responsabilidade de amar ao Senhor, de amar a igreja do Senhor com ofertas, com dízimos. Isso é uma questão de adoração. Talvez por não conseguirmos fazer uma leitura adequada da igreja, nós não conseguimos ofertar R$10 para o churrasco de sábado que teremos aqui na igreja. Talvez não conseguimos entender o princípio do dízimo. Talvez não conseguimos dar 1 quilo de arroz para alguém necessitado. Talvez não fazemos muita questão de estar na igreja. Irmãos, como eu fico feliz quando eu vejo você na igreja. Porque eu sei que o Espírito Santo está dando você uma compreensão adequada do que é isso aqui. Você quer comunhão? Participe do pequeno grupo, irmãos, é uma bênção. Eu tenho certeza que se você entender e participar, você vai compreender de fato o que é a igreja. É abrir a porta da sua casa ou é estar fortalecendo uma comunhão que acontece nas casas. E isso tem acontecido de forma tal que pessoas têm saído de uma escuridão eterna para uma luz eterna. Eu não posso ficar indiferente. Talvez por não compreender isso, eu estou amarrado. Jesus me salvou, mas eu não consigo andar. Os frutos são minguados. Isso quando não são inexistentes. Eu gostaria que você pensasse. Como que está a tua honra aos pais? Amados irmãos, talvez a nossa postura diante dos nossos pais se tornam fortes amarras na nossa vida. Talvez nós não estamos muito preocupados com os nossos pais. Como estão os nossos pais? Talvez a amarra que tem te imobilizado é a sua desatenção com os seus filhos. Sabemos, irmãos, conforme diz o salmista, que os filhos são herança do Senhor. Como que está o teu cuidado com o teu filho? Tem terceirizado a educação dele? Deixado para a escola fazer isso? Tem deixado para os professores depositar amor, carinho, afeto sobre os teus filhos? Ou você mesmo tem feito isso? Porque os filhos são herança dos pais. Talvez isso é uma amarra na sua vida. Talvez você não consiga ter uma vida livre porque tem dificuldade de administrar os seus bens e por isso você está enrolado financeiramente. Talvez você esteja com o nome sujo na praça. E talvez isso faça com que você não consiga ter uma vida de adoração, porque você está mais inclinado a dar o calote do que pagar. O que está amarrando a tua vida? Afinal, precisamos sondar o nosso coração. Se você teve uma experiência com Jesus, essa noite é uma noite de reflexão. Segundo e último. Vamos imaginar que você conseguiu encontrar no teu coração algumas coisas que precisam ser desamarradas. A segunda coisa que eu gostaria de desafiar você a fazer é ouvir a voz do Mestre, dizendo: tirem as amarras. Como que conseguimos desvencilhar essas amarras em nossa vida? Primeiro, nós precisamos continuar ouvindo o que Jesus está dizendo. Irmãos, eu queria chamar a sua atenção. Olha só, não é privilégio meu e também não é demérito apenas meu. É nosso. Nós gostamos de ouvir apenas a seguinte frase: Lázaro, saia para fora. Nós queremos ficar apenas nesse discurso de Jesus. Sair para fora é uma ação imediata.
Afinal, nós não queremos ficar na sepultura. Nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. O sopro de Deus, no grego, né, na Septuaginta, pneuma, o sopro de Deus que foi dado nas narinas do ser humano lá no jardim, representa a vida. Nós não fomos criados para a morte. Portanto, quando Jesus fala, Lázaro, sai para fora, João, saia para fora, Zé, saia para fora, fulano, saia para fora, isso é uma resposta imediata, nós saímos correndo. Por quê? Porque nós não estamos no nosso habitat natural. A morte não é o lugar para o qual fomos destinados, ou fomos criados. Todos nós, dentro de uma racionalidade, queremos e ouvimos a voz do Senhor Jesus. Saia para fora e venha ter vida. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitos de nós queremos apenas ouvir essa parte. Ficamos aí. Ficamos aí. Depois de sair, nós precisamos sintonizar a nossa visão e os nossos ouvidos com aquilo que Jesus continua dizendo. E, meus irmãos, quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, Lázaro saiu e imediatamente Jesus disse, no final do seu discurso, tirem as amarras. Nós precisamos continuar ouvindo o que Jesus está falando. Se você foi resgatado pelo amor de Jesus, você precisa, nesse momento, em nome de Jesus, ouvir a segunda parte do discurso. Depois que você aceitou o convite de Jesus, venha para fora, você agora tem que ouvir, tire as amarras. A verdade é que muitos de nós não queremos ouvir a segunda parte. E esse foi o grande problema da igreja de Éfeso. Quando Jesus Cristo a descreve em Apocalipse 2, ele vai dizer, vocês deixaram o primeiro amor. Meus irmãos, como eu e você tem lidado com o desafio de caminhar com Jesus Cristo? Temos ficado lá no túmulo, saia para fora, ou temos ouvido, tirem as amarras? Fora a consciência de que nós precisamos continuar ouvindo o Senhor, para terminar, nós precisamos reconhecer que essas amarras não sairão sozinhas. Nós vivemos numa época onde o conhecimento está abundante, né? Há poucos domingos disse que nós estamos sendo afogados por tanto conhecimento. Todos acham que podem resolver tudo. Mas quando eu e você falamos sobre vida espiritual, nós precisamos saber que as nossas próprias amarras não serão tiradas por nós mesmos. Jesus disse para os que estavam em volta de Lázaro, tirem as amarras de Lázaro. Isso é bem diferente de dizer, Lázaro, agora desfaça os nós das suas amarras. Quantos de nós que estão tentando se autodesvencilhar-se de suas próprias amarras? Depois que nós saímos do túmulo, depois que nós continuamos a ouvir a voz do Senhor Jesus, nós precisamos olhar para o nosso lado e verificar como que Deus vai usar, ou qual processo que Deus vai usar para tirar as nossas amarras. Não há outro caminho. Eu e você precisamos de pessoas para que Deus tire as nossas amarras. Amados irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Mestre. Eu e você precisamos, em nome de Jesus, nos desvencilharmos para a nossa caminhada espiritual.
Nós não podemos ouvir apenas saia para fora. Amém, irmãos? Nós precisamos ouvir tire as amarras. Porque talvez eu e você espiritualmente estamos fora do túmulo, mas ainda nos encontramos estáticos, imobilizados, pregados no chão. Meus irmãos, eu não quero trazer opressão para o teu coração, embora o meu fique muito apertado. Mas como é que está a tua relação com Jesus Cristo? Tendo a igreja e os não salvos como termômetro para medir essa relação. Será que você só ouviu o saia para fora e desconsiderou a ordem de Jesus? Tirem as amarras. Lázaro, você está vivo agora aqui, mas você está imobilizado, meu irmão. Você vai precisar se desvencilhar disso. Será que eu e você estamos nos enganando em tal medida que achamos que podemos ficar como múmias, parados em frente ao túmulo, apenas vendo um branco de uma faixa, sem poder mexer os braços, sem poder mexer as pernas, sem poder abraçar aqueles que estão à nossa volta, que choraram nos últimos dias da nossa morte? Será que eu e você estamos indiferentes? Jesus Cristo nos salvou e olhamos para os outros sem expressão. Para nós, o ímpio nada significa. Aquele que está com a família destruída nada se representa. A igreja de Jesus, na verdade, vai andar. Se vira, alguém cuida, alguém vai, alguém ora, alguém oferta, alguém visita. Como eu e você estamos? Meus irmãos, nós precisamos identificar e nós precisamos ver como está o nosso coração. Eu não sei com quem eu falava esses dias. Os irmãos sabem que nós estamos sonhando um novo tempo. E a prova de que nós estamos sonhando isso é que essa semana eu fui até a prefeitura, dei os meus gritos lá e falei, tem que resolver, porque senão eu vou trazer todo mundo da igreja aqui. Eu falei para mim, não consegui falar para a pessoa que estava na minha frente. Mas eu falei, irmãos, e pulava dessa altura. No final das contas, eu falei, olha, o que a gente pode fazer? Mas nós estamos caminhando, vamos construir. Mas, meus irmãos, irmãos, tem muita amarra no nosso meio. Eu estou falando de mim, tá? Tem muita amarra. Tem muita amarra. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando. E se você deseja que o Espírito Santo tire do teu coração todo tipo de entrave espiritual, e se você consegue vislumbrar uma vida abundante, contagiosa, restaurada, impactante, você vai precisar, e eu concluo assim, permitir com que outras pessoas tirem as suas amarras. Amém, irmãos? Nós não vamos, por si só, tirar as nossas amarras. Pastor, estou com uma dificuldade. Não consigo deixar de assistir o programa que passa todos os dias. Pastor, cada dia tem uma traição diferente. Os pais abandonaram os filhos logo de cara. Pastor, olha, é uma coisa de doido, eu não consigo, o negócio está difícil. O que eu faço? Você, irmão que está viciado no programa, vai ligar para outro irmão. Eu vou dar uma ideia, irmãos, sem tumulto aí embaixo. Compre uma bike para andar com esse irmão e todos os dias dê uma pedalada com o irmão. Pastor, mas o que tem a ver, irmão? O irmão está sendo instrumento de Deus na sua vida para que você se desvencilhe dessa amarra. Pastor, não consigo perdoar. Consigo perdoar. Abre o teu coração para alguém. Não precisa ser o pastor, não, embora eu estou disponível, mas marque um café com alguém da sua igreja ou com alguém que você confie, que tem experiência com Jesus Cristo e diga, eu queria confessar uma coisa para você. Para mim, o quê? Olha, eu tenho uma dificuldade com o fulano e não consigo perdoá-lo. Queria que você orasse comigo. Você pode orar? Posso. Tem que fazer teologia para fazer isso? Para orar? Não? Aqui, irmão. Eu quero, em nome de Jesus, orar com você.
Senhor, traga quebrantamento no coração do meu irmão. Irmãos, a gente não faz ideia o que Deus faz quando isso acontece. O fato de nos juntarmos na área da casa desses irmãos que compõem os anfitriões dos pequenos grupos, numa quinta-feira à noite ou numa quarta-feira, sentar lá, tomar um café, mais ou menos. Eu digo por minha casa, tá, irmãos? Com todo respeito, minha esposa é maravilhosa, mas o café dela é maravilhoso. Isso, irmãos, maravilhoso. Já me deram um sinal ali que eu vou ter um sério problema durante os próximos dias, se eu não me ajustar. Mas eu quero imaginar aqui, vamos imaginar que alguma coisa não seja tão adequada como eu gostaria. Mas o fato de eu sentar na área da casa do pastor, ou na casa da Michele, ou na casa da Irmanice, ou na casa da Gisiane do Michel, e começar a conversar com pessoas, irmãos, Deus começa a tirar as amarras. Esses dias nós falamos sobre imediatismo, a vida corrida no pequeno grupo. O meu coração foi abençoado demais. Eu vi que muitas amarras ali foram desfeitas em minha vida. Às vezes você precisa que o Senhor tire coisas da sua vida, mas você vai precisar olhar para a voz de Jesus. Jesus disse, tirem as amarras de Lázaro. Ô Lázaro, fique tranquilo, você não vai tirar nada por si só. E Deus diz a você, você não vai tirar nada por si só. Você precisa que alguém tire as suas amarras. Isso é igreja. É o João 17. Jesus dizendo, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos. Irmãos, nós precisamos olhar para isso. Amém? Em nome de Jesus, quero orar com você agora. Eu gostaria de pedir a você coragem. Coragem. Porque nós precisamos ouvir a voz do Mestre. Nós precisamos ficar com todo o discurso. Não vamos ficar apenas com a primeira parte, que é venha para fora. Mas vamos ficar também com o segundo discurso, com a segunda parte. Tire essas amarras. E compreendamos que as amarras que nos prendem hoje só serão desvencilhadas quando nós estivermos convivendo com Jesus Cristo por meio do físico, que é o corpo de Jesus. Quem é o corpo? A igreja de Jesus. Quem é a igreja? Somos nós aqui. Mas nós, esse pessoal mais ou menos aí, somos nós. Pessoal falho aí, de vez em quando tem meu aniversário, o pastor nem me liga. É nós. Esse pessoal aí, que precisei de uma ajuda, ninguém nem me ligou, é nós. Fiquei no hospital, ninguém nem me ligou, somos nós. Não tem outro? Não. Mas você quer viver amarrado? Não. Qual a opção que temos? Junte-se a nós. E seja abençoado. E você vai ver que no primeiro dia que você chegar, as suas mãos começarão a desamarrar um monte de laço aí. Você vai ver como que Deus vai usar a tua vida. E você vai ser um canal de bênção para que muitas pessoas sejam libertas das amarras. Vamos orar, queridos. Feche teus olhos. Eu quero crer que você entendeu essa mensagem. Eu quero crer que o teu coração está sensível à voz de Jesus. Não à minha voz. Porque eu estou na mesma condição que você. O que temos que fazer é nos juntarmos e olharmos para Jesus Cristo. E por amor e misericórdia, Ele resolveu falar comigo e com você nessa noite. Você poderia estar na sua casa agora, vendo um programa de televisão, vendo um filme, jogando dominó com a sua família, no shopping. Você poderia estar em inúmeros lugares. Mas Deus trouxe você até aqui para dizer a você: eu quero ajudar você a desvencilhar as suas amarras. Porque eu tenho visto que você não tem andado como deveria. O seu passado se encarrega de segurar você. Mas Ele diz a você que Ele deseja usar a nossa vida como igreja para abençoar você.
Você não está aqui por acaso. Deus está falando ao teu coração. Você não pode negar isso. Você não pode resistir ao amor de Deus. Você pode resistir a toda e qualquer proposta humana. Mas diante do Rei da Glória, Senhor do Universo, Pai da eternidade, você não pode resistir. Não podemos. E eu não vou pedir para você ficar em pé e nem pedir para você vir à frente. Mas eu quero pedir para que você derrame o teu coração diante do Senhor. E meus amados irmãos, vamos sair daqui decididos a não apenas nos emocionarmos de vez em quando com a palavra do Senhor, mas vamos sair daqui decididos a desvencilhar tudo aquilo que nos prendem ainda. Para a glória do Senhor, se envolva na comunhão. Marque um café com alguém da igreja, leia um salmo e ore com ela. Se você tem dificuldade de fazer isso, nós como igreja, nós como liderança, estamos facilitando isso para você. Participe na quinta-feira, participe na quarta-feira. Pastor, não posso na quarta, não posso na quinta. Pastor, não consigo. Veja o dia que você pode. E vamos juntar um grupo no lugar, na hora, no dia que você pode. Mas em nome de Jesus, não fique sozinho, porque você vai ficar estático, congelado, imobilizado na onde você está. E Deus não te chamou para isso. Jesus Cristo não pediu para que você saísse do teu túmulo espiritual para ficar estático, mas Ele te chamou para que você dê frutos, para que você viva a abundância do reino, para que mesmo que você não tenha casa, carro, chinelo, roupa do corpo, ainda assim você será a habitação do Espírito Santo de Deus e poderá viver uma vida altruísta, uma vida repleta da presença de Deus. Deus te chamou para ser um vaso de honra, mas para isso você precisa rever tudo aquilo que prende teu coração. Eu quero dar alguns silêncios, ou alguns minutos de silêncio, melhor, para que você possa pensar na tua vida e ore ao Senhor. Ó Senhor Jesus, nós terminamos essa reunião com essa oração, pedindo a Ti, Pai, misericórdia. Senhor, se existe pessoa neste lugar que não tem uma experiência com o Senhor, que pelo poder regenerador do Espírito Santo, ela possa sair daqui decidida a conhecer o Senhor. Se há neste lugar pessoas mortas espiritualmente, que Tu as chames pelo nome e que elas saiam do túmulo espiritual. Em nome de Jesus. Que comecem uma nova vida. E se há pessoas aqui, Senhor, que já têm uma caminhada com o Senhor, não importa se de 1 ano, ou se de 5, ou de 15, ou de 20 anos, mas que sente que existem amarras que estão sufocando o seu caminhar. Ó Espírito Santo, nós oramos para que Tu venhas como um fogo e consuma o nosso coração. E que a chama do Teu poder possa derreter todo tipo de amarra que possa estar nos imobilizando espiritualmente.
Temos a nossa família para ganhar para o Senhor. Temos a nossa vizinhança para ganhar para o Senhor. Temos amigos no trabalho que precisamos ganhar para o Senhor. Temos esses conjuntos, ou esse conjunto de bairros para ganhar para o Senhor. Nós queremos pedir, ó Deus de misericórdia e graça, que todas as amarras caiam diante dos nossos olhos. Independente se for um programa de televisão, independente se for um vício, se for pornografia, se for internet, se for ganância, se for egoísmo, se for mentira, se for prostituição, se for adultério, ó Deus, se for desonra aos pais, se for distrato com os filhos, se for maldade no coração com os próximos, Senhor, independente da configuração, que qualquer tipo de amarra, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que possam cair, Senhor, que os nossos olhos vejam pessoas imperfeitas como nós, para a Tua glória, desatando cada amarra que nos prende. Assim como Lázaro viu as pessoas que estavam à sua volta, meros mortais, desatando cada faixa que o mobilizavam na sepultura. Nós cremos que o Senhor há de usar essas pessoas que convivem conosco para um propósito maravilhoso. Nós queremos caminhar e nós queremos desfrutar, Senhor, das Tuas experiências regeneradoras, transformadoras e gloriosas, para a honra de Jesus, para a glória do Senhor Deus Pai e para o avanço do Teu reino. Oramos, Senhor, gratos porque o Senhor há de nos usar e há de usar pessoas para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Nós estamos juntos ou não? Estamos juntos. Então, quinta-feira, todo mundo aí espalhado, nós temos tantas coisas para viver.